Olá, galerinha da segunda série, capítulo 19, da 434 a 455, equilíbrio químico. Ok, é um assunto complexo? Sim, porém, vamos desmiuçar isso aqui, ok? Facilitar a vida de todos. Então, inicialmente, equilíbrio químico, se a gente for relacionar, existem vários fatores ou situações que envolvem o equilíbrio químico. Por exemplo, cozimento de um ovo é um equilíbrio químico? Sim, envolve temperatura, tá? As ações de cozimento até estabelecer um equilíbrio. Você escalar o Pico Everest, já imaginou? É um equilíbrio químico? Sim. Por causa do quê? Oxigênio, sangue. O que tem a ver isso, né? As taxas de respiração são diferenciadas em um meio a pressão normal a algo, tá? Nas altitudes, devido à pressão ser menor, e aí ocorre uma variação do oxigênio e, lógico, tá? Desse teor de oxigênio, dessa porcentagem de oxigênio em nosso organismo. Isso é equilíbrio químico. Por quê? Então vamos lá. Definição de equilíbrio químico. Então, equilíbrio químico está relacionado com a igualdade das velocidades direta e inversa. Como assim? Uma reação, ela tem uma reação direta e uma inversa. Só que nem todas. Por quê? Porque existem reações reversíveis e reações irreversíveis. Quando é que ela é irreversível? Você vê essa simbologia aqui, ó, esse tracinho irreversível. Reversível, ela tem dois sentidos, direta e inversa. Direta é considerada A1 e a inversa A2. Ok? Pode também ser representada desta forma. Então, o que acontece? Reação direta e reação inversa. As reações reversíveis, elas têm as reações diretas e inversas. Ou seja, o reagente, ele vai originar um produto e esse produto, ele pode voltar a ser aquele reagente. Na irreversível, isso não ocorre. O produto formado não consegue, ou seja, por meio de ações de temperatura e pressão, eles não sofrem, tá, a nova formação, ou seja, voltar a ser um reagente. Um exemplo, água e açúcar. É uma reação reversível? Sim. Mas se eu queimar algo, é uma reação reversível? Não, né? Ela passa a ser irreversível. O produto formado não vai atribuir-se ou dar origem aos reagentes. Pois bem, existem dois tipos de equilíbrios, o dinâmico e o estático, dentro das reações reversíveis diretas e inversas. Quando você pensa em dinâmico, é aquilo que é movimentado, aquilo que tem uma agitação. O que é estático? Aquilo que vai ser mantido em equilíbrio. Então, exemplo de um equilíbrio dinâmico. Vamos imaginar uma caixa d'água e tem um furinho. E você não quer desperdiçar aquela água. Porque toda aquela água que entra, ela vai gotejar. Então, você coloca um recipiente ali e pega aquele recipiente depois de um tempo e coloca de volta na caixa. Isso é equilíbrio dinâmico. Um estático. Eu teria uma caixa completamente fechada com um nível de água e oxigênio em equilíbrio. Ou seja, de vapores ali dentro daquela caixa. Isso é um equilíbrio estático. Está completamente parado. Dinâmico não, existe uma movimentação. Ok? Então, para poder entender melhor, vamos fazer essa relação líquido e vapor. Então,
Vamos supor que eu tenho um recipiente, tá? Contendo uma quantidade de água. E aqui o vapor. Então, o vapor e o meio líquido, água. Porém, depois de um determinado tempo, existe uma alteração na temperatura. Ou seja, começa a ocorrer a formação de volume inicial e uma concentração inicial dos dois, não é isso? Nesse início, você começa a perceber que uma parte do vapor começa a ser formado e uma parte desses gases começam a ser introduzidos naquele meio líquido. Não existe ainda equilíbrio. Então, a gente vai para o V', concentração, linha. Então, você já vê que o nível reduziu, continua a ocorrer formação de vapores e formação de bolinhas. Então, para atingir o equilíbrio, vamos supor que aqui atinge o equilíbrio, essa velocidade vai ser igual a essas concentrações. A velocidade de formação, tá, desses vapores e dessa concentração desses gases aqui nesse líquido vai ser igual. Então, vai ocorrer um equilíbrio. E é lógico que a gente tem a atuação da pressão, certo? Então, aquela história lá da pressão ambiente, a pressão atmosférica, tá? Onde, para haver a pressão máxima de vapor desse líquido, ele tem que estar em equilíbrio para ele conseguir passar. Então, é lógico que existe essa relação. Os gráficos de equilíbrio químico podem ser de 3 tipos. Ou seja, o gráfico ele envolve a concentração e o tempo. Pode ser minuto, hora, segundo, isso vai depender. Então, quem é essa que desce? Quem é esse que sobe? Então, você imagina que o produto é aquilo que é formado. Então, quem é que sobe? Seja que aumenta a formação, sai do zero e vai sendo formado, aumentando a concentração, produto. Quem é que vai reduzindo? Reagente. Porém, existe um ponto que é estabelecido esse equilíbrio, que é o que a gente vai calcular na constante de equilíbrio químico. A constante de equilíbrio químico ela dá referência a partir do momento que ocorre esse equilíbrio. Ela vai poder ser calculada. Então, isso ocorre quando os dois se mantêm constantes, a um mesmo valor de concentração. Também quando o produto formado de concentração é maior do que o reagente. E aí, de novo, ó, você percebe que ocorre o equilíbrio nesse exato ponto. E aqui, nesse exato ponto. Então, aqui reagente e aqui produto. Então, concentrações iguais, quando estabelece o equilíbrio. Concentrações diferentes, com o produto superior ao reagente. E, tá, reagente maior do que produto. Isso são situações de reações. Isso vai acontecer. A constante de equilíbrio químico é uma relação do produto para o reagente, das suas concentrações, quando as velocidades direta e indiretas forem iguais, tá? É o que aconteceu aqui no equilíbrio. A velocidade entre um e o outro acabou sendo igual. Então, a velocidade, vou pegar aqui, de A é igual à velocidade de B. E estabelece essa igualdade, tá? Então, para que isso aconteça, você tem que imaginar o seguinte: existe uma relação de volume para apresentar essa constante de equilíbrio. É um cálculo onde você vai estabelecer a história lá do V1 igual a K1, concentração, tá? E V2 seria o contrário, não é isso? Seria K2 sobre a concentração. Quem seria esse V1? Seria os reagentes, ó. A elevado a linha vezes B elevado a B'zinho. Ó, Bzinho, desculpa, a linha. E aqui seria C, Czinho vezes D, Dzinho. A reação direta e a reação inversa. Colocando eles na igualdade, você vai ver que o K vai ser formado.
entre a relação dessas concentrações. Então, ou seja, resumindo isso, a constante de equilíbrio químico, que é a razão entre as duas velocidades, a direta e a inversa, temos a concentração do produto, Czão elevado a Czinho vezes concentração de D elevado a Dzinho, os coeficientes, ou seja, concentração do produto sobre a concentração do reagente. Opa, desculpa. Ok? Azão elevado a Azinho, Bzão elevado a Bzinho. Então, depois que fizer essa relação, vai surgir isso por causa dos K, que vão correlacionar a formação da constante de equilíbrio químico. Isso aqui tem valores? Sim, são concentrações, então são mol por litro. A questão tem que fornecer para vocês. Ou então ela pode dar um mol para vocês e o valor do litro para vocês no final calcularem. E aí fazer essa relação. Sim, também pode. Pode dar o valor da constante, que não tem unidade, e pedir uma das concentrações? Pode também. Um detalhe, vocês viram que na velocidade, ela não trabalha produto. Aqui a gente trabalha os dois, ok? Então, o sistema em equilíbrio precisa da concentração dependendo da temperatura e da concentração, tá? A constante de equilíbrio depende da temperatura e da concentração, sim. A constante de equilíbrio, quando aumenta, significa que ocorreu um rendimento, porque existe a formação no produto, porque são diretamente proporcionais. Já com relação ao reagente, é inversamente proporcional, não é isso? Então, o que acontece? Se o constante de equilíbrio cair, significa dizer que o rendimento caiu. Significa dizer que os reagentes são maiores. A constante de equilíbrio é o número puro, sem unidades, como eu havia falado para vocês. A concentração é mol por litro, tá? E existe um detalhe aqui para vocês. Como a gente está falando de líquido ou de equilíbrio, a gente está referenciando aos gases. Porque eles sofrem essas alterações das concentrações. Os líquidos e sólidos, eles não constam para a constante de equilíbrio, porque equivale a 1. Existe uma estabilização deles. Assim, existe a formação das constantes de equilíbrio para reações. Vamos prestar atenção. Primeira reação, vocês percebem que todos, tanto reagente como produto, estão gasosos. Beleza. Então, a constante de equilíbrio vai ser a concentração do produto, ó, sobre o reagente. Lembrem que é a multiplicação. Por quê? Todos estão gasosos. Se um deles estiver sólido ou líquido, equivale a 1. Não precisa ser colocado aqui. É constante. Então, olha só. Tem um sólido aqui, então não precisa colocar ele, ok? Constante equilíbrio químico vai ser concentração de C elevado a Czinho sobre A elevado a Zinho. Não entra. É igual a 0. É igual a 1, é constante. Não precisa ser colocado aqui. Constante de equilíbrio para... Opa, tem um gás aqui. Sólido, não. Líquido, não. Na velocidade isso acontece? Não. Vamos lá, então. Se o meu produto equivale a 1, ó, tá aqui o 1. Sobre A elevado a Zinho. Coeficiente. Segundo exemplo, você percebe que aqui é sólido, que é sólido. Então, a constante de equilíbrio vai ser igual à concentração de C elevado a Czinho, tá? Então, cuidado com isso. Se vocês estiverem fazendo os exercícios. Catalisador. Vocês viram que no catalisador, na velocidade de uma reação, catalisador promove isso, o aumento da velocidade de uma reação. No equilíbrio químico, ele não altera nem reagente nem produto, ok? No equilíbrio químico, catalisadores não alteram reagente nem produto. Ou seja, eles não interferem nas reações diretas e inversas. Mais uma constante, a constante de equilíbrio da pressão parcial. É uma relação
estabelecida com a pressão geral, com a equação geral dos gases, PV igual a nRT, a gente viu isso, pressão, volume, número de moles, R é a constante dos gases e a temperatura tem que estar em Kelvin. A gente viu isso lá na primeira série. Pois bem, a relação disso com a constante de equilíbrio origina a constante de pressão parcial. Ela tem essas duas fórmulas. A mais trabalhada é essa, para descobrir a constante de equilíbrio parcial, da pressão parcial. Existem formas para a constante de pressão parcial dessa forma? Sim. Então, você pode utilizar as mesmas reações aqui para produzir essa. Então, eu já coloquei outra aqui, então, todas estão gasosas. Então, olha só, no lugar de KC, você bota KP. É a mesma coisa, vou colocar aqui do ladinho. KP é a constante de pressão, ou seja, a pressão do produto. Vou botar aqui, vou botar um D, elevado a Dzinho, tá? Sobre a do A elevado a Z, ou seja, do produto sobre o reagente, a mesma da constante, só que aqui é pressão. Quando a gente fala em pressão, a gente está trabalhando a ATMs. Então, aqui seria como? Pressão de CO2 vezes pressão de NO. Se tivesse um coeficiente, estaria elevado aqui também, ok? Se tivesse um 2 aqui, vamos supor, né? Teria, elevado a 2, ok? Pressão de CO vezes a pressão de NO2. Então, tá aqui a constante de pressão. Princípio de Le-Chatelier. O Le-Chatelier diz o seguinte: em um equilíbrio, qualquer coisa que interfira naquela reação, promovendo um desequilíbrio, a gente tem que correr atrás. Ou seja, vai ocorrer alguma reação para restabelecer aquele equilíbrio. E um dos primeiros exemplos que eu tenho, só diminuir bem aqui, é a temperatura. Olha como é bem simples, não é bicho-papão. Existem reações exotérmicas, toda vez que for o menos aqui, né? Ou seja, o ΔH for menor do que zero. E endotérmica. Olha como é simples, gente. Toda vez que eu aumentar a temperatura de um sistema que tiver em desequilíbrio para restabelecer o equilíbrio, ele vai deslocar no sentido endotérmico. Então, se eu aumentar a temperatura, vai no sentido endo. Se eu reduzir a temperatura, vai no sentido exo. Por quê? O endo absorve calor e o exo perde calor. Então, se diminuir a temperatura, está perdendo. Se está aumentando a temperatura, está ganhando. Então, olha só. Olha como a pergunta é simples. Na primeira reação, a reação é exotérmica. Então, imagina aí. Se eu aumentar a temperatura desse sistema, o que vai acontecer? O deslocamento vai ser no sentido direto ou inverso da reação? Aí você pensa, a reação em uma ela é exotérmica. Então, o contrário é endotérmica. Então, se eu estou aumentando a temperatura, ela vai deslocar neste sentido. Por quê? No sentido direto, ela é exo. No sentido inverso, ela vai ser endo. Ou seja, se eu diminuir a temperatura, ela vai deslocar no sentido direto, porque ela é exotérmica. Vamos fazer para esse outro exemplo. A reação, ela é o quê? Endotérmica. Então, se eu aumento a temperatura dela, ela vai deslocar, no sentido direto. Por quê? Porque nesse sentido ela é endo. E se eu diminuir a temperatura, desloca em qual sentido? Sentido exo. Bem simples, né? Concentração. A concentração, gente, é uma reposição. Se eu aumento a concentração de CO2, eu vou ter mais o quê? Mais produto. Certo? Então, se eu aumentar a concentração de SO2, para onde é que ela vai deslocar no sentido direto? Agora, olha só o cuidado.
Se eu quiser diminuir a concentração de CO2, da concentração de SO2, desculpa, CO2, SO2, ele vai ter que o quê? Deslocar no sentido direto? Não. Se eu estou diminuindo essa concentração, eu tenho que fazer uma reposição. Então, eu tenho que deslocar o equilíbrio no sentido inverso. Cuidado, então. Quando existe redução da concentração, tem que ocorrer uma reposição. Quando ocorre um aumento dessa concentração, vai formar mais produtos. Pressão. A pressão também é simples. Toda vez que você aumentar a pressão, ela vai deslocar no sentido do... Vou botar aqui, ó, menor volume. Toda vez que eu diminuir a pressão, vai deslocar no sentido do maior volume. Como é que eu sei isso, gente? Estequiometria, lá da primeira série. Quanto de volume eu tenho no reagente, gente? 1 com 3 dá quanto? 4V. No produto, 2V. Então, se eu aumento a pressão desse sistema, para onde é que vai deslocar? No sentido do menor volume. Se eu diminuo a pressão, vai deslocar no sentido do maior volume. Por quê? Só vocês imaginarem diluições. Quando você aumenta a pressão no sistema, ele tende a diminuir aquele volume, tá? Se eu diminuo a pressão, ele vai aumentando o volume. Eu não entendi. Exemplo, solta um balão. O que é que acontece? Ele estoura. Por quê? O balãozinho está aqui, ó. Quando ele começa a subir, o que vai acontecer com ele? Ele vai, ó, aumentando até a película, tá? Não aguentar e estourar. Aí você pensa, a pressão aqui era quanto? 1 atm. Ele estava com um volume inicial. Quando ele chegar a determinada altura, que ele vai estourar, a pressão vai estar bem menor, ela vai estar, vamos supor, 0,7. E o volume vai estar maior, porque as moléculas que estão aqui dentro, elas começam a ficar mais distantes umas das outras. Ou seja, o ar está ficando rarefeito. Ok? Agora, para facilitar a vida de vocês, vamos calcular. Olha só, cálculos básicos, vamos lá. Calcule a constante de equilíbrio químico. Podia ser a constante de pressão? Sim. Aí estaria em pressão isso aqui, e não em mol por litro. Essa questão está só no ponto para vocês. Então, você percebe que a questão está fornecendo já as concentrações de cada um dos reagentes de produto. É só jogar na fórmula. Constante de equilíbrio vai ser quem? A concentração de H2O vezes a concentração de CO. Sobre a concentração dos reagentes. Vamos supor que aqui tem um 2, ó. Não vou trabalhar com estequiometria aqui. Aqui tem um 2 e aqui tem um 3. Tá? Então, se eu tenho aqui continua 1 e aqui continua 1. Então, elevado a 1 e aqui vai ser elevado a quanto? A 3. Aqui vai ser elevado a 2 e aqui vai ser elevado a 1. Substitui todo mundo. Ó, a água, a concentração é 2 mol por litro. Então, 2 elevado a 1 vezes CO, 4 elevado a 3. H2. Desculpa, gente, ó. H2O é 3, viu? H2O é 3. De novo, H2O, 3. CO, 4. De H2 é 2 elevado a quanto? A 2 vezes CO2, 1 elevado a 1. Vou voltar para cá. Constante de equilíbrio vai ser igual. 3 elevado a 1 é 3. 4 elevado a 3 dá quanto? 4 vezes 4. Vezes 4. Mostrando. 4 vezes 4 vezes 4. Dá quanto? 64. Vou logo multiplicar por 3. Já tá no ponto 3. 192. Aqui ficou quanto? 2 elevado a 2 dá 4 vezes 1.
Então, aqui dá 4. Constante de equilíbrio vai ser igual a quanto? Dividido por 4, 48. 100 unidades, lembrem. Não tem unidade. Vamos para outro. Vou começar a aumentar o nível. Calcule a constante de pressão. Tá aqui o valor. Só que tem um problema. Cadê aquela tabelinha? Não tem, né? Pois é. Vocês vão se deparar com questões desse tipo. Então, com 0,856 atm para os reagentes. Se ele está dizendo isso significa dizer que cada um desses reagentes tem 0,856. E a parcial para CO de 0,8, isso aqui já, 0,58 atm. Isso aqui já quebrou a gente. Aí, o que a gente faz? A gente faz a seguinte coisa. Aí, deixa eu me posicionar aqui melhor. A gente faz uma reaçãozinha. Vamos só transferir essa reação para cá para facilitar a vida da gente. CO mais H2O. CO2 mais H2. Estou botando um pouquinho maior por causa que eu estou tentando segurar aí. Pronto. Quem é o inicial? Quem são as pressões iniciais? Eu vou botar um P0 aqui. Não vai sair reto não, viu? Porque tá ruim para segurar aí. CO é quem? Ele disse 0,856. 0,856. Gente, aqui não tem valor. É o produto. O reagente agora que tá reagindo. Beleza. Aí ele diz o seguinte, que existe produzido, né? Uma relação que foi restabelecido, que é esse 0,8 de pressões de equilíbrio. Então, o que você vai fazer bem aqui? Você vai fazer o seguinte, você deixa um espaçozinho vazio aqui. A pressão parcial que ele está dizendo formada, aquilo que foi formado, que é o P, esse P, é 0,580. Para os dois, né? 0,580. Beleza. E aí, o que a gente faz? Calculadora. Não sei se está dando para ver. 0,856 menos 0,580, 0,276. Então, a diferença de 0,856 menos 0,580 vai dar 0,276. Que é isso aí? Isso aqui são minhas pressões iniciais. Isso aqui é minha pressão parcial, aquilo que foi formado, tá? Parcial para CO. Se é para CO, também é para água. Por quê? Por quê? Porque a relação estequiométrica entre os dois é de 1 para 1. Se aqui tivesse um 2, vocês iam ter que multiplicar esse 0,580 por 2. Cuidado com isso. Aqui só está sendo igual porque a estequiometria é igual. A proporção de 1 para 1. Do mesmo jeito aqui. E agora, como é que eu sei esses valores? Como é que eu vou calcular minha pressão? Minha constante de pressão? Muito simples. Vocês acabaram de obter esse valor. A relação, tá, que ocorreu aqui, que é de 0,276, 0,276, é justamente o produto a ser formado, tá? Então, são as reações, as pressões que reagiram e que são produzidas. Então, aqui é quem reagiu e o que produziu. As pressões que reagiram e produziram. Ou seja, o que foi produzido aqui foi de 0,76, 0,276. E aí, se vocês prestarem atenção, eu obtive esse valor pela subtração disso. Por isso. Não, foi 0,85. Exatamente. Só que se tu subtrair isso com isso, vai obter isto. A questão só te deu esse valor. Logo, como é que tu obtém esses dois valores? Subtraindo. Quando tu subtrai isso, por isso 0 menos isso, vai dar o próprio valor. Agora é só jogar na fórmula, tá? Qual é a fórmula? Agora eu vou ter que espremer aqui a situação. A constante de pressão parcial é quem? Produto sobre reagente, não é isso? Então, é quem é o produto, ó? P de CO2 vezes P de H2 sobre P de CO vezes o P de H2O.
Substitui. Lá na concentração, vocês viram que a relação é mol por litro. Aqui é só ATM, não tem problema, é só jogar na fórmula, ó. Quem é a pressão de CO2? Está aqui, ó. Tu achou? 0,276 vezes. Quem é a pressão de H2? 0,276. Quem é a pressão de CO? Opa, 0,580 vezes quem é H2O? 0,580. Ok? Multiplica todo mundo e divide, tá? Eu não vou perder muito tempo com isso, então, rapidinho, vou só multiplicar e dividir aqui todo mundo, porque o vídeo vai estourar o tempo, provavelmente. Pronto, o valor é quanto? Depois vocês conferem. 0,226, constante de pressão, não tem unidade. Determine a constante de equilíbrio. Se o vídeo parar, eu vou ter que fazer um complemento desse vídeo para vocês, que as questões têm que estarem resolvidas, para vocês poderem auxiliar vocês. Essa aqui é um pouco mais relacionada a quem? Se vocês prestarem atenção, constante de equilíbrio, o quê? Químico.